1 de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11. Quem abriu, diga, eu já estou na sintonia. Isso aí, Vera, com essa voz potente. Glória a Deus. Lá no final eu ouço a voz dela. Aqui na frente, isso aí, meu velho, dá lugar. Vamos lá. Versículo 11. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Disse-lhes seu pai, por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Versículo 15. Então lhe disse, vem comigo, come a casa e come pão. Entendeu, né? Ótimo. Mas aí, volta lá atrás, no versículo, no mesmo capítulo 13, ok? Glória a Deus. Eu vou ler aqui no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 13. E ele, como tem novos convertidos aqui e pessoas que ainda não estão familiarizadas com a palavra, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual ficará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a sal que nele está derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou. Diga comigo, a mão do rei se secou. E não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te um presente. Preste atenção no versículo 8, e aqui eu paro. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Vamos ficar por aí. Amém? Eu quero que você medite nessa palavra, porque essa palavra é muito forte, e essa palavra é uma palavra que está remoendo o meu coração. Amém? Eu tenho muito esse mistério de orar e Deus me trazer revelações da palavra. E eu achei engraçado que eu estou terminando de ler um livro. Eu comprei um livro há muitos anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu comprei esse livro para honrar meu professor de seminário. Ele tem até o mesmo nome que eu, Henrique. Eu comprei esse livro para honrar meu professor do seminário. Mas eu nunca li esse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí esses dias, né? Glória a Deus, na pandemia, você fica um pouco, vamos dizer assim, com um pouco de tempo disponível. Glória a Deus. Aí eu tenho um cômodo lá em casa. Eliane tem um e eu tenho outro. Eliane tem um cômodo que é como se fosse o escritório dela de direito. Então tem uma parafernália de livro dela lá. E eu tenho também um espaço, como somos nós dois lá em casa, e minha casa é grande, e eu tenho um outro cômodo, que é, de repente, um pouco maior que esse cômodo aqui, não esse bioma. E eu tenho muito livro. Aí eu cheguei lá naquela prateleira que eu tenho,
louvado seja Deus, tem muito livro. Eu falei assim, cara, eu preciso pegar um livro para ler. Mas eu não quero pegar um livro grande, porque como eu estou preparando algo, então eu acho que eu não vou ter tempo para ler um livro grande. Então eu vou pegar um livro pequeno. Aí eu lembrei, acho que o Espírito já me fez lembrar, tu não leu ainda o livro do Henrique. Aí eu, mas eu sei qual é o nome do livro, Oceano do Espírito. Aí procurei, achei, não demorei nem muito a achar. O varão queria que eu lesse mesmo. Pá! Achei, glória a Deus, eu estou lendo o livro. Estou no finalzinho. Glória a Deus, se eu tivesse pegado para ler ontem, eu já teria terminado ele, mas como eu não peguei nele, então eu não concluí, senão eu já teria concluído, porque ele é um livro pequeno. E ele tem uma frase nesse livro, cara, é muito tremendo, eu até anotei aqui a frase, essa frase não é minha não, é do escritor lá, que essa frase tem tudo a ver com essa palavra que Deus está falando no meu coração. Cara, Deus está querendo que eu desenrole um manto aqui. E a frase que está no livro desse pastor, meu amigo, e ele é meu amigo, foi meu professor e é um amigo meu pessoal. Claro que hoje ele está morando no Rio Grande do Norte. Aleluia, uma vez na vida outra morte, a gente se fala pelo Facebook. E é um cara assim, meu irmão, muito inteligente. E ele foi uma inspiração para mim. Amém? Para você ver como é que as pessoas, elas inspiram a gente. Quando eu fiz o meu primeiro seminário, no ano de 2098, ou melhor, o meu primeiro seminário, que foi um seminário que nem a gente tem aqui na igreja, a média em teologia. Depois eu fiz outros. E ele foi meu professor de seminário. Ele era solteiro, já era pastor da Igreja Batista. E ele novinho, quando ele entrou na sala para dar aula, eu fiquei impressionado, porque ele tinha a minha idade. A gente deve comparar a idade. E ele novinho, ele era magrinho na época. E ele magrinho, o Henrique foi dar aula. Eu olhei para aquele camarada e eu, caraca, que máximo. Eu fiquei assim, deslumbrado. Um garoto tão novo, sendo professor de seminário. E quando ele começou a dar aula, eu fui perceber, meu irmão, que o cara, ele não era pouca porcaria não. E o cara era grande no Senhor. Glória a Deus. E ele foi uma inspiração, como quem diz assim, poxa, se ele pode, Deus pode me levantar também. Então ele foi um encorajamento da minha vida. Glória a Deus. E aí ele deu aula, depois a gente perdeu o contato. Glória a Deus. Aí depois de muitos anos, eu fui fazer um outro seminário, uma especialização. Quem estava dando aula de novo? Ele. Mas aí o cara já tinha ido para o exterior, já tinha feito mestrado, doutorado, já tinha estudado no UFRJ, feito grego e hebraico. Ele é um cano, ele é muito bom mesmo. Ele já até pregou aqui na igreja. Lá na outra, né, Robson? Robson, você lembra dele? Ele já pregou aqui na igreja. Aí eu tô lendo o livro dele, glória a Deus. Só que esse foi o primeiro livro que ele escreveu, porque o cara, ele já tá no seu 5º, 6º livro. Então o cara é top. Glória ao nome do Senhor. Pastor de uma igreja, tá até no meu Face, Henrique Araújo. Ele é pastor de uma igreja lá no Rio Grande do Norte. E Deus envolveu ele em missões, foi para a África, missão tempo, e depois Deus levou ele para pastorear uma igreja. Aí ele, a esposa dele, ele tem 2 filhinhas e etc. Aí a frase é assim: você pode escolher ser cheio ou preferir a mesmice. Pastor, não tem nada a ver. Você vai perceber que tem. Você pode escolher ser cheio ou preferir a mesmice. O que essa palavra tem o que essa frase desse livro tem a ver? Essa palavra fala de 2 gerações de profetas. Os primeiros versículos que eu li fala sobre a geração de um jovem profeta. Amém? Um profeta que Deus levanta para profetizar para um rei chamado Jeroboão. Então, é uma nova geração de profeta. E esse jovem profeta, ele tinha muito óleo, ele tinha muito azeite, ele tinha muita presença de Deus, ao ponto que quando ele chega para Jeroboão, ele diz: Deus vai quebrar esse altar que vocês ergueram em Betel para adorar a deuses pagãos. Quando ele falou, Vera, o altar se fendeu, o altar rachou na hora. Você pode dar glória a Deus? Meu irmão, isso aqui não é filme de Hollywood, não. É Bíblia. O profeta profetizou e o altar rachou. Quando o altar rachou, Jeroboão é um cara muito perverso. E o que Jeroboão fez? Jeroboão levanta a mão, Josi, para ferir
o jovem profeta, ou para ferir, ou para emitir um decreto, porque o rei tinha muito disso, né? O rei não sujava as mãos, mas ele fazia um movimento, aí os seus soldados sabiam, é para matar. E quando o rei levanta a mão para se levantar contra o jovem profeta, diz a Bíblia que a mão dele, como é que é o versículo? Eu quero usar a frase certa. Louvado seja o nome. A mão dele se secou. O que significa isso, pastor? Que a mão do rei se secou. Irmão, a mão do rei ficou congelada na hora. Meu irmão, isso aqui não é filme não, meu irmão. Isso aqui não é filme de X-Men, que nem estava passando na Globo, não. Isso aqui é Deus. Ou seja, a mão do rei parou na hora. E ele queria encurtar a mão e não podia, porque ele ficou congelado. Aí o que o rei faz? Ele é tomado por um medo, o rei, porque ele percebeu que o bagulho era doido. O rei é tomado por um medo. O rei é tomado por um desespero. Aí aquele rei, Tatiane, pomposo, soberbo, de nariz em pé, pia fininho na hora. E quando ele pia fininho na hora, olha o que ele diz para o jovem profeta. Cadê o versículo? Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Aí o que o homem de Deus fez? Orou. Porque o homem ligado, ele não faz o que ele quer. Porque se o jovem profeta fosse carnudo, ou é trevudo, você não levantou a mão contra mim, fica com a tua mão congelada, que eu vou comer um hambúrguer ali na esquina, depois eu volto. Aí o que o jovem fez? Ele ora: Senhor, tem misericórdia desse camarada. E o que acontece? A mão do rei volta normal e ele fica tranquilo. Aí o rei muda de figura. Primeiro, o rei queria matar o jovem profeta. Quando ele viu que o jovem profeta era de Deus, ele mudou. Aí ele chega para o jovem profeta e diz: vamos lá em casa, preste atenção, vamos lá em casa para a gente comer um bolo, uma farofa, um frango assado, um carneiro, sei lá. Aí o jovem profeta diz: como é que é? Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Parece soberbo, né? Parece soberbo, né? Ainda que você me dê metade do teu reino, eu não vou. Eu não entro dentro da tua casa, nem que a vaca tussa. Não. Por isso que a gente precisa entender a história, para a gente não falar demais. Por que o jovem profeta falou isso para o rei? Porque Deus deu uma palavra para ele. E qual foi a palavra? Tu vai lá, tu vai profetizar, tu vai dar lugar ao varão, tu vai fazer o que eu te mandei e tu não vai entrar na casa de ninguém. Tu vai fazer o que eu te mandei e tu vai ralar o peito. Assim como tu entrou na história, tu vai sair. Porque alguém que quer ser profeta, alguém que quer ser usado por Deus, tem que entender que a gente não tem que obedecer parcialmente à vontade do Senhor. A gente precisa se submeter integralmente à vontade do Senhor. Aí o jovem profeta não foi. Só que o que aconteceu naquela cidade caiu na mídia. Não na mídia daquela época, porque não existia, né? A mídia daquela época era boca a boca. E sabe como é que esse povo é de guerra, né? Esse povo do boca a boca. Louvado seja Deus. Esse povo do boca a boca é de guerra. Louvado seja Deus. Amém? O pastor Henrique morre, todo mundo vai saber. Glória a Deus. Porque, meu irmão, esse povo do boca a boca que tem língua grande, só Jesus na causa. Ou seja, a fama se espalhou. E aonde chegou a informação? Na casa de um profeta de uma outra geração. Aí olha a frase: você pode escolher ser cheio ou preferir a mesmice. O profeta velho é a figura vera da mesmice.
O profeta velho é a figura da mesmice. Gente, aonde que Deus só usa profeta novo, Marquinhos? Aonde que Deus só usa profeta novo? Deus usa profeta novo, Deus usa profeta velho, Deus usa profeta adolescente, Deus usa profeta criança, Deus usa quem Ele quer. Mas por que a Bíblia deu vazão para destacar esse profeta como profeta velho? Porque ele era um profeta velho caído, porque ele entrou na mesmice. E o que é entrar na mesmice? Tá bom do jeito que tá. Esse arroz com feijão espiritual tá bom. Esse negócio de pregar o Salmo 93, o Salmo 91 em toda pregação minha tá bom. Esse negócio de ficar no dengue, aleluia, tá bom. Esse negócio de ficar somente no glória, misturado com aleluia, tá bom. Esse profeta velho é a figura da mesmice. Ele parou no tempo. Mas ele tinha sido profeta. Então mesmo que ele tinha parado no tempo, mas ele tinha uma história. Quem está me entendendo diz amém. Então como ele tinha uma história, ele tinha crédito, mesmo caído. Aí ele chega para os seus filhos e dizem, aí os filhos dele, chegam para ele: pai, o senhor está sabendo? Olha, tem um jovem profeta aqui na cidade que ele está bombando na terra dos viventes. Ele fez isso, fez aquilo, fez acolá e papapá. Aí o pai chega, que é o profeta velho. Mas onde esse jovem profeta está? Está ali, aqui, acolá. Manda ele vir ter comigo. Olha, ele não quer vir não. Então eu vou até ele. Aí o que o profeta velho convida? Aqui o versículo 15 diz assim: então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. O profeta velho chamando o profeta novo para sair da direção. Versículo 15. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Aí olha o que o jovem profeta disse. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei nem beberei contigo água neste lugar. Aí olha o que o profeta novo diz: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Rapidinho. E ele lhe disse: olha o que o profeta velho, ou seja, o cara estava na mesmice, mas não perdeu a pompa. Não perdeu a pompa. Olha o que o profeta velho disse. Também, versículo 18: eu sou profeta como tu. E um anjo não tinha dito nada. Olha a profetada sendo entregue. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí está entre parênteses na minha Bíblia: porém, mentiu-lhe. Então o profeta velho deu lugar ao espírito da mentira. O espírito estava fluindo dele? Ai, meu irmão, só se for o espírito do além, porque o espírito de Deus não estava não. Rapidinho para a gente desenrolar esse Menegheb gospel. Aí diz lá: assim voltou com ele, ou seja, o jovem profeta caiu na do profeta velho. E sucedeu que, assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Mas olha que coisa confusa, Rafael. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. Ou seja, vamos imaginar que você, Rafael, é o profeta novo. Olha para mim aqui, igreja. Você é o profeta. Aí eu sou o profeta velho. Aí eu chego para você e diz: pô, vai lá em casa, comer um pão, comer um bolo de milho que a pastora Eliane fez mesmo, só que já está no finalzinho. Meu Deus, aquele bolo estava sendo puro. Glória a Deus. Ai, olha esse, né? Glória a Deus, fala demais. Aí, ou seja, eu chego para o jovem profeta e diz: vamos lá em casa comer um bolo e etc. E ele, não olhudo, mas conectado, diz para mim assim: não vou não, porque a palavra de Deus é para eu não entrar na casa de ninguém. Aí eu digo para ele: não, mas eu sou profeta que nem tu.
e um anjo falou comigo que é para você ir lá em casa. Aí ele, imaturo, como eu disse que Deus enviou um anjo, ele esquece da primeira palavra que Deus deu e ele acredita nessa minha palavra. Mas olha que ironia. Aí ele vai lá em casa, profeta velho e o jovem profeta. A gente está comendo aquele bolo de milho com um cafezinho quentinho. Quem adora bolo de milho, dá glória a Deus. Meu Deus, pastora verdade. Aleluia. Aí o que acontece? A gente está lá comendo bolo de milho. Só que Deus me toma. Aí é Deus, não é o cão não. Deus me toma e diz: por quanto, homem, eu não te disse que não era para você entrar aqui? Eu vou trazer cobrança para a tua vida. Sabe por que Deus usou o profeta velho? Porque o profeta novo tinha saído da direção. Mas pastor, por que Deus permitiu o profeta velho dar lugar ao diabo, dar lugar à carne? Porque o profeta velho perdeu a unção. Porque o profeta velho ficou parado no tempo. O profeta velho estagnou. E quanto a gente não se enche do Espírito, sabe do que a gente se enche? Das nossas emoções. E quando as nossas emoções se enchem, sabe quem fala através de nós? A carne e não o Espírito de Deus. Por isso que eu trouxe essa frase. Você pode escolher ser cheio do Espírito ou preferir a mesmice. Pergunte para a pessoa que está do teu lado de máscara: você quer ser cheio do Espírito ou você quer a mesmice? Você quer ser cheio do Espírito ou você quer a mesmice? Deus está nos chamando nesse ano de 2020 a experimentar de uma glória maior. E uma glória maior é ser cheio do Espírito Santo, é sair da mesmice. E sair da mesmice é: eu aprendi alguma coisa em Deus. Deus me levou a um patamar espiritual. Mas é só isso que tu tem para a minha vida, Senhor? Se é só isso que tu tem para a minha vida, eis-me aqui. Eu quero navegar no oceano do Espírito. Mas se não é somente isso, eu quero buscar mais. E qual é a palavra de Deus para a igreja metodista renovada na Tote? Eu não quero só isso que vocês estão experimentando. Eu não quero liberar para vocês somente disso que vocês estão experimentando. Eu tenho uma glória maior. Mas para que esta igreja, que esse ministério, que estas famílias experimentem de uma glória maior, vocês precisam escolher ser cheio do Espírito ou a mesmice. Condarablaxuri candarábia. Saia da mesmice, Henrique. Saia da mesmice, Rafael. Sai da mesmice, Robson. Sai da mesmice, igreja. E entremos num nível de maior excelência diante da tua presença, da presença do Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio que assim como aconteceu nos dias de Jacó, que ele estava com a sua cabeça reclinada sobre uma pedra e de repente ele tem um arrebatamento de sentidos e uma escada desce. E uma escada desce. E quando aquela escada desce, ele contempla anjo que desce, anjo que sobe, anjo que desce, anjo que sobe. E ele disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Deus está te convidando nessa noite a sair da mesmice. Saia da mesmice. Sabe por quê, meu irmão? Deus não quer te usar para matar pessoas. Deus quer te usar para salvar pessoas. E o profeta velho, meu irmão, ele estava caído
ao ponto de que ele não conseguiu levar aquele jovem profeta a prosseguir. Porque qual é o papel de um profeta mais velho? Não velho caído, mas velho porque está velho mesmo. A Bíblia diz que os filhos são flechas. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo. Aleluia! Deus derramou sobre a minha vida uma unção. Eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Então, Jeová tem que quebrar muito vaso para fazer um vaso novo. Aleluia! Mas Deus, meu irmão, me chamou para profetizar sobre a vida de vocês, filhos espirituais. E não é hipocrisia não, porque quem me conhece sabe que eu não sirvo para hipocrisia. Aleluia, eu não sirvo para hipocrisia. Eu falei há muitos anos atrás isso para uma pessoa que eu discipulei. Ela não está nem aqui hoje. E eu falei para ela assim, eu oro e eu profetizo sobre a sua vida para você ser melhor do que eu. Para você ser melhor do que eu. Porque quando nós olhamos para a vida de Elias, Deus usou Elias de um jeito. E o que Deus falou através de Elias para Eliseu? Tu vais ser o meu sucessor. Aí Eliseu entendeu o mistério. Eu quero porção dobrada. E quando nós olhamos para a carreira ministerial de Elias, Elias operou aproximadamente uns 7 milagres. E sabe quantos milagres Eliseu operou? 14. Sabe o que significa? Que a unção que Deus deu para Elias, quando chegou sobre a vida de Eliseu, chegou com uma multiplicação. Deus tem multiplicação de unção neste lugar. Deus tem multiplicação de unção neste lugar. Que você não seja um profeta que vai ficar preso na mesmice, na Arábia, mas que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai alçar voos mais altos, mas voos mais altos na obediência, na palavra, na sintonia do Espírito. Esse jovem profeta foi posto à prova, Eudilene, mas ele foi reprovado, Emerson. Sabe por quê? Porque ele não se submeteu à voz do Espírito. Quando eu e você não nos submetemos à voz do Espírito, nós morremos. E eu quero dar um outro exemplo de alguém. Esse exemplo aqui é de um cara que operou sinais, mas ele se perdeu pelo meio do caminho e morreu. Mas eu quero dar um exemplo de jovens profetas que deram uma desligada, mas eles ouviram a palavra de um profeta velho, mas que não estava na mesmice, estava conectado. Eu lembro que quando eu era adolescente na igreja, porque eu comecei na adolescência na igreja, caminhava eu, era um quarteto fantástico, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era adolescente, a gente caminhava eu, o pastor Alex, glória a Deus, pastor Alex. Caminhava eu, pastor Alex, o Serginho, que ele é de Paulo Lopes até hoje, Serginho, louvado seja Deus, e o Biratão, Robson quase o Biratão. A esposa dele, de vez em quando vinha aqui. A gente caminhava junto. E tudo quanto é campanha a gente fazia junto. Aí estava no monte, estava os 4. A gente estava orando no apartamento, porque o Biratã era o único casado. Era o mais velho, era o único casado. O restante era tudo jovem. E nas nossas conversas, a gente sempre dizia, a gente quer envelhecer na presença do Senhor. E eu lembro uma frase minha. Eu quero envelhecer na presença do Senhor. Mas quando eu comecei minha caminhada na Assembleia. E a igreja que eu congregava era uma igreja grande. Então tinha um púlpito enorme, tinha uma velharia no púlpito. Pastor, Papa, Anjo, Serubim, Serafim, era uma velharia que só. Não sei como fazer parte dessa velhice daqui a pouco, se Deus permitir, né? Se eu receber essa unção da Lourdes, da travessia, da mulher de óleo, aleluia. Aí o que aconteceu? Eu falava, então como eu via muitos velhos no púlpito, eu falava muito com meus amigos, eu não quero ser um velho caído não, aleluia. Se eu tiver que envelhecer na presença do Senhor, eu quero ser um velho no azeite. Louvado seja Deus, que abre a boca, e ainda que não tenha a eloquência que um jovem tem, porque o teu gás vai diminuindo, ainda que você não tenha a eloquência que um jovem tem, mas que quando alguém ouvir esse velho, cara, aquele velho ali tem Deus. Ele pode estar com essa voz rouca, aleluia, um dente pode estar faltando, não, na minha vida não, em nome de Jesus, bota uma placa dentária.
Aleluia! Mas, irmãos, ele tem Deus na vida dele. Louvado seja Deus. Porque Deus não quer pra gente a mesmice. Deus quer pra gente que sejamos cheios do Espírito. Então deixa eu dar outro salto aqui. Lá em 1 de Reis mesmo, 2 de Reis. Abra a sua Bíblia, capítulo 5. Outra palavra que eu até falei no áudio, num dos áudios que eu mandei para a igreja um dia desses, no Zap. Eu falei dessa palavra e você vai lembrar agora. Príncipe. 2 de Reis, capítulo 4. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, que o Senhor traga mais unção sobre nossas vidas. 2 de Reis, capítulo 4. Abre aí, príncipe e princesa. A morte que havia na panela é tirada. Versículo 38 do capítulo 4. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, diga comigo, filhos dos profetas. Amém, segura aí. Estavam assentados na sua presença. Então os profetas mais novos estavam sentados para ouvir os profetas mais velhos. Vamos continuar, neguinho. E disse ao seu servo, um dos profetas: põe a panela grande ao lume. Vamos dizer assim, no fogão. Claro, naquela época não tinha fogão, né? Enfim, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu, ou seja, um jovem profeta, um bebê profeta, um aprendiz de profeta. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, sei lá, uma erva doida lá no mato, e colheu dela, enchendo-a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou, que nem corta uma couve, sei lá, na panela do caldo, porque não as conheciam. Aí o que ele fez? O caldo estava pronto, Tatiane. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Ou seja, vamos contextualizar, Luciana, para os dias de hoje. É como se eles estivessem num seminário, Rafael, aonde os aprendizes de profeta estavam ouvindo os profetas mais velhos. Um seminário, numa pregação, sei lá como é que era o manto naquela época. Aí o profeta mais velho disse para um dos jovens profetas: você tem que preparar um caldo aí, vocês têm que se reunir e preparar um caldo para alimentar o povo. Vamos imaginar que o seminário vai acabar e não tem como eu liberar o pessoal sem comer. Então o pessoal tem que comer. Aí um dos jovens profetas sai e vai ao campo buscar ervas para fazer um caldo lá, um caldo verde, né? Suponha-se que seja um caldo verde. Para fazer um caldo verde, sei lá qual é a doideira. E ele prepara o caldo. Aí automaticamente todo seminário tem seu intervalo, Craneci. Aí deve, José Roberto, no intervalo do seminário, o velho profeta disse assim: não, agora você pode servir a comida. Aí ele serve a comida, Emerson, para todos que estavam ali, Michele. Ou seja, os profetas aprendizes comendo daquela comida e os profetas mais experientes. Os profetas mais experientes tinham visão espiritual maior. Quantos profetas provam daquela comida? O que eles percebem, Vera? Que aquela comida está envenenada. Que aquela comida está envenenada. Ou seja, o jovem profeta, na melhor das intenções, ele faz uma besteira. Mas por que esse jovem faz uma besteira? Porque ele era inexperiente. Ele queria ser cheio do Espírito Santo? Sim, mas ele não tinha experiência. Porque se ele, é que nem, por exemplo, se alguém me dá uma missão: ah, pastor Henrique, vai ali no monte, pega uma erva assim, assada e temperado e prepara um caldo. Irmão, se bobear, eu vou pegar uma erva daninha. Porque eu não entendo nada disso. De repente, se a Vera for lá, ou de repente você que é experiente, você vai pegar a erva certa. Ou seja, os profetas mais velhos, eles tinham sacação.
E o que o profeta mais velho fala? Epa, tem morte na panela. E o que o jovem profeta faz? Ele teima com o profeta mais velho? Não. Porque quando a gente quer ser cheio do Espírito Santo, uma coisa que a gente precisa ser é aberto para ouvir quem tem de Deus para nos abençoar. Quando a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa estar aberto para ouvir a palavra. A gente precisa estar aberto para ouvir o comando de Deus. Aí, para a gente fechar, a morte na panela, não puderam comer. Porém, ele disse, ou seja, o profeta mais experiente. Porém, ele disse, trazei farinha. Olha como é que o profeta velho resolveu o problema rápido. Trazei farinha. E deitou farinha na panela. Ou seja, aquele caldo não foi dispensado. Aí entra o profético. Aí entra o profético. Deus estará sempre disposto a quebrar as sentenças de morte. Deus estará sempre disposto a anular os decretos do inferno. Deus estará sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. A panela estava lá com aquele caldo bem feito, mas cheio de veneno. Aí o profeta deita a farinha e disse, agora dai de comer ao povo. E já não havia nenhum mal na panela. Pastor, o que representa a farinha? Você que gosta de Bíblia sabe que a farinha representa a palavra. Que elevácia. Eu gosto muito do mover do Espírito, meu irmão. Se o varão me chamar para dançar, eu vou dançar. Se o varão me chamar para profetizar, eu vou profetizar. Mas eu sei que a maior profecia é a palavra. E o Senhor orientou o profeta, coloca a farinha na panela. Sabe o que Deus está derramando sobre o meu coração e sobre o teu coração nessa noite? Farinha, palavra, para que toda a morte que Satanás lançou para o teu ministério morrer, para os dons do Espírito na tua vida desaparecerem, todo o decreto do inferno para você ficar oprimido por causa dessa pandemia chamada Covid-19, para te matar aos poucos, com confusão de mente, com confusão de emoções, com insegurança, com uma sensação de morte, de que você vai ser o próximo a morrer, como diz a palavra, né? 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Mas a gente está vendo tanta gente ser atingida, que a sensação que a gente tem é, nós vamos ser o próximo. Mas a palavra de Deus é, eu quero te tirar da mesmice. Se coloca de pé. Deus tem gritado no meu espírito, Henrique, eu quero te tirar da mesmice. Henrique, eu quero te tirar da mesmice. E Deus não quer somente me tirar, meu irmão. Deus quer te tirar também da mesmice. Quanto tempo você não fala em línguas na igreja? Louvor se posicionando. Quanto tempo você não fala em línguas na igreja? Quanto tempo você não sente alegria nos cultos? Ah, pastor, não gosto quando o Rafael canta. Ah, pastor, não vou com a cara do Rafael, do Lohan quando ele canta. Ah, pastor, não vou com a tua cara quando tu canta. Que levanto deremanaia. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está olhando para o homem, mas olha para o que está na frente do homem. Oh, quando você olha para o que está na frente do homem, você é impactado. E Deus quer impactar a tua vida. Eu quero fazer uma oração, mas é uma oração para te incomodar, meu irmão, para te incomodar, para você olhar para a tua vida e perceber, epa,
eu falo legal, eu estou bem trajado, mas eu estou tão arroz com feijão na minha vida espiritual. Deus falou que Deus ia me usar para curar. Deus, tu ainda não usou para curar ninguém. Senhor, tu falou que eu ia ganhar muitas almas para o Senhor. Deus, esse ano eu não ganhei ninguém para o Senhor. Deus, tu me falou que tu ia me usar de uma maneira tremenda no dom de profecia, no mistério da visão e da revelação. Senhor, tu falou que ia fazer isso. Tu falou que quando eu pregasse, algo ia acontecer. Senhor, tu falou que ia me inspirar na pregação, ia me inspirar na canção, e a unção ia descer. Deus, eu não quero mesmice. Eu não quero mesmice, Senhor, eu não quero vir de domingo a domingo e sentir, aleluia, sempre uma gotícula da tua presença. Senhor, eu não quero entrar e sair de campanha e continuar no arroz e feijão espiritual. Eu estou satisfeito por ter experimentado do arroz e o feijão, mas eu quero algo mais grosso, eu quero algo mais profundo, porque o Deus que usava Daniel diz: eu sou aquele que revelo o profundo, oculto e o escondido. O Senhor disse para os seus discípulos. Por que vocês estão pasmados diante da tempestade? Por que vocês estão pasmados diante da tempestade? Homens de pouca fé. Ele vai lá, se levanta e repreende a tempestade. Sabe o que ele está me ensinando? Não é eu que deveria estar repreendendo essa tempestade, mas vocês, porque eu dei poder a vocês. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Eu dei poder para vocês. E o que eu disse para vocês, igreja? Colocarão a mão nos enfermos e eles seriam curados. Vocês comeriam comida mortífera e não lhes faria mal algum. Vocês pisariam em serpentes e em escorpiões, e vocês expulsariam demônios. E esses sinais acompanhariam aqueles que crescem. Se eu creio, por que não acontece? Se você crê, por que não acontece? Se eu creio, se você crê, se nós cremos, por que não acontece? Porque talvez não temos sido cheios do Espírito Santo. Talvez estamos numa mesmice, mas hoje Deus me pega pela mão. Mas hoje Deus te pega pela mão e Ele está dizendo: Henrique, eu quero te tirar da mesmice. Homem, eu quero te tirar da mesmice. Mulher, eu quero te tirar da mesmice. Enchei-vos do Espírito Santo. 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 Cala sábia. Tereba canto, reba xaragaio. Elebandore que levaraba cheminaia. Elebandore ele queira viararaio. Eremanchore becarabarabarabacia. Há muitos anos atrás eu fiquei enfermo. Eu já vou encerrar o culto. Há muitos anos atrás eu fiquei enfermo. Aleluia. Eu fiquei muito doente. E o esposo da minha prima, o Renilton, Robson, conhece ele muito bem. E ele chegou lá em casa, eu era solteiro na época.
E ele chegou lá em casa e disse: Henrique, você está doente porque Deus te parou. E não deu nem tempo para eu perguntar para ele o porquê. E eu ficava dizendo para Deus assim, antes dele chegar: Senhor, mas eu não estou em pecado. Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Que quando a gente está doente é porque a gente está em pecado. Aleluia. A gente precisa amadurecer. Aleluia. E às vezes não é. E naquela época eu era mais novato, mais inexperiente. E eu: Deus, eu estou em pecado. O que está acontecendo? Mas eu não estou em pecado. E o homem de Deus, o Reinildo, chegou para mim e disse: Henrique, Deus te parou. E Deus te parou porque Ele precisava palestrar contigo. E Deus mandou eu te dizer isso, aquilo e acolá. E Ele trouxe algumas direções para o meu espírito naquela época. E Ele falou para mim assim: hoje, eu não sei se você vai crer, mas você sabe que eu não sou de contar história. E Ele falou para mim assim: hoje Deus vai jogar por terra essa enfermidade. Deus mandou eu preparar uma comida para você. E Ele foi para a cozinha, preparou um caldo lá. Eu só lembro, louvado seja Deus, que naquele caldo doido que Ele preparou, eu senti que tinha farinha de mesa. A farinha de mesa eu percebi que tinha. O restante eu não sei o que tinha. Primeiro porque eu não gosto de caldo, né? Então tomar aquele caldo, mas estava no vento. E quando você está no vento, meu irmão, ali é a tua cata. Irmãos, eu tomei aquele caldo. Foi tão engraçado. Louvado seja Deus que o Reinildo me deu na boca, para você ver como é que eu estava caído. E eu comecei a suar frio. Meu irmão, foi uma questão de umas 2 horas. Estava eu de pé novamente. Alguns anos atrás, uma outra experiência, eu estava num culto. Para você entender que Deus cura. Algumas pessoas conhecem essa experiência. Eu estava num culto e eu tinha um quisto, aleluia, um caroço muito grande na minha mão. Meu organismo, eu acho que Deus me curou, porque nunca mais eu tive esses problemas. Meu organismo tem essa predisposição para desenvolver essas coisas. O pessoal deve lembrar na igreja, né? Quando nasceu aquele caroço, né? Quer dizer, eu com essa cabeça de Paraíba, ainda nasce um caroço na minha cabeça, só Jesus, né? Ficou um choque do monstro, aleluia. E eu tive que fazer um tratamento, e o tratamento não deu certo, eu tive que fazer operação. Quem lembra que eu fiz a operação para arrancar aquele caroço da cabeça? Na época, ela em Pedra Viva, naquele chifre, só Jesus. Senhor! E eu tinha um caroço daquele na minha mão. Eu tinha um caroço daquele. Era um caroço até um pouco maior. E Deus liberou uma palavra profética. Eu estava sentado aqui na Terra Brasil. Eu estava sentado numa das últimas fileiras. E Deus liberou uma palavra profética. Aí eu estava com a minha cabeça baixa. Algumas pessoas conhecem esse meu testemunho. E eu estava com a minha cabeça baixa. Aí quando Deus liberou a palavra profética, aquela palavra profética encontra o meu coração. E Deus está falando comigo. Eu pensei comigo, Deus está falando comigo. Quando eu falei isso em pensamento, Deus está falando comigo. Deus toma o profeta. E o profeta diz assim: Eudilene, homem, para que tu saiba que eu estou falando contigo nesta noite. Eu estou te curando. Só que eu já tinha aquele caroço, Emerson, há alguns anos. Então eu já tinha me acostumado com aquele caroço do Diane. E eu desenvolvi um caguete, né? Quando eu estava parado, sem nada para fazer, eu ficava assim no caroço. Essa mania doida que a gente cria. Quando Deus falou que estava me curando, foi no automático. Mas eu não coloquei a mão no caroço para saber que ele tinha desaparecido, não. Pelo contrário. Quando Deus falou que estava me curando, eu pensei comigo: mas eu não estou com enfermidade nenhuma. Irmãos, Eliane, eu já namorava Eliane nessa época. Eliane sabe dessa história. Quando eu coloquei a mão naquele caroço, milagrosamente o caroço tinha desaparecido. Milagrosamente o caroço tinha desaparecido. O que isso tem a ver com esse momento? Deus não mudou, quem mudou foi a gente. Coloque a mão no seu coração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, o profeta novo
ele se deixou ser impactado pela mesmice. E ele acabou morrendo e ficando pelo meio do caminho. Mesmo depois de ter sido tão tremendamente usado pelo Espírito. Senhor, nós não queremos ficar na mesmice. Uma hora tão usado, e outra hora um vaso emborcado, e outra hora com as ferramentas enferrujadas. Senhor, nos tira da mesmice, porque a mesmice nos levará para a morte espiritual, e a morte espiritual nos levará a sair da tua presença. Olha para o nosso coração, Senhor. Olha para a morte que há dentro do nosso coração, acerca do chamado, acerca dos sonhos para a família, acerca dos projetos de vida. Senhor, que a tua palavra penetre nessa panela que tinha morte, que é o nosso coração. Que a tua palavra penetre nessa panela que é o nosso coração, que tinha morte, e que essa panela, que essa palavra, que essa farinha anule a morte que há nessa panela. Morte pelo Covid-19, morte pela enfermidade chamada câncer, morte por qualquer outro tipo de enfermidade. Palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que é o Verbo e que se fez carne, quebra todo decreto de morte na noite deste dia. Todo decreto de morte espiritual, todo decreto de morte física, quebra nesta hora e traz sobre nós uma nova unção. Traz sobre nós uma nova unção. Traz sobre nós uma nova unção. Que aquele que foi chamado para ser profeta, que receba uma unção maior. Aquele que foi chamado para fluir em outros dons no Espírito, receba uma unção maior. Em nome de Jesus, recebe unção, que seus dons sejam reativados, que seus dons sejam reativados, que os seus dons sejam reativados, e que este homem, que esta mulher, que esta igreja seja levantada para caminhar debaixo de uma glória maior.